Seja bem-vindo a nosso terceiro encontro da Semana do Esquenta, que hoje nós vamos falar sobre a matriz do caos, né? Como que a gente encara essa parada da organização, que equilíbrio não existe o equilíbrio para quem é exponencial, não existe equilíbrio para quem está em alta performance o tempo todo. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Sejam todos bem-vindos, tudo bem, Elizabeth? Fala aí para mim, quem é que está participando da semana, quem é que já veio nos outros encontros aqui? Bora mandar os comentários, sejam bem-vindos, foguinho aí para todo mundo, bora compartilhar a live aqui pra galera. Sejam bem-vindos, deixa eu colocar aqui então o tema. Oi Carol, quanto tempo, hein? Seja bem-vinda. Deixa eu colocar o tema do nosso encontro aqui. Matriz do caos. Eu vou ensinar e vou explicar para vocês o que é a matriz do caos. Fala, senhor Isaac. Como você tá, amigo? Tudo bom? Bora lá, galera. Vamos esquentar. Para quem não sabe, nós estamos começando o terceiro encontro da nossa semana, da Semana do Esquenta. O que significa isso? Isso foi algo que eu pensei em desenvolver aqui. Justamente, o que acontece? Quando a gente vive alguns processos de evolução, quando nós vivemos alguns processos... Fala, Raquel Roller, seja bem-vinda, amiga. Boa noite. Quando nós vivemos alguns processos de transformações de mudança, o que nós fazemos? Nós precisamos pegar aquilo tudo, aquilo vira um processo, aquele processo vira um método e o método nós aplicamos. E quando você aplica consistentemente, depois eu quero convidar vocês aí aqui nos destaques, vai lá em família. E vocês vão ver vão pegar uma chave que meu filho, com 4 aninhos, ele deu pra galera sobre como que você aprende algo novo. Como que você consegue conquistar coisas novas. E ele dá o segredo lá. Depois eu quero convidar vocês a darem uma olhada lá. Bora, Carol, bora tomar um cafezinho. Bora mandar um aviãozinho pra galera aqui? Então vamos lá, mandar um aviãozinho pra todo mundo. Bora mandar esse aviãozinho aqui. Conta pra mim, vocês estão bem ou não? Como é que tá a semana de vocês? Estão conseguindo construir o futuro ou estão só fazendo coisas? Bora mandar esse avião aí. A galera já tá entrando. Aqui eu já adiantei uma parte aqui daquilo que eu quero explicar pra vocês, que é a matriz do caos. O que é a matriz do caos e como que você vai poder usar ela para o teu dia a dia, para você entender o que eu preciso fazer para eu alcançar novos lugares, para eu poder evoluir, tá bom? Então sejam bem-vindos, vocês estão chegando. Essa semana aqui, nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o que a luta do Whindersson Nunes e do Popó tem a ver com a sua vida. E lá a gente falou um pouco sobre esse segredo da storytelling, esse segredo de você contar a tua história e de você usar muitas vezes um sonho. E nos dias, por exemplo, quando o Whindersson Nunes ele morava com o pai dele lá no Nordeste, ele queria, assim, era um sonho lutar com o ídolo dele. Só que quando ele foi viver aquele sonho, já não era simplesmente a execução de um sonho. Existe toda uma regra de negócio por trás. Existe toda uma estratégia. Porque foi um movimento que gerou mais de 30 milhões. Mais de 30 milhões. E isso foi pro bolso dos caras. Entende? Pô, sejam bem-vindos, a galera que tá chegando aí. Bora mandar o aviãozinho para todo mundo. Então, assim, nosso primeiro encontro lá na segunda, a gente falou sobre essa estratégia. Quando você une o sonho que você gosta, que você quer fazer com a estratégia de negócio, de business, quando você coloca tudo isso junto, você consegue gerar renda, você consegue rentabilizar diante de qualquer situação. Então, na tua história, tudo que você vai fazer, você pode gerar renda, você pode, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você gerar renda em tudo que você estiver fazendo. Poxa, mas eu estou indo viver um sonho. Tudo bem, esse sonho que você está indo viver, você pode gerar renda em cima disso. Não tem problema. Você só precisa aprender a usar a tua história, a usar o teu pior conteúdo, aquilo que você já viveu, aquilo é alimento para pessoas que estão chegando agora. Entende? Então você precisa só aprender a usar isso de uma forma saudável. Ontem nós falamos sobre entender a nossa missão de vida. Essa parada, depois que eu entendo a storytelling, eu entendo como usar, como eu posso
canalizar a energia da minha história. Pô, minha história, eu fui um cara que exemplo, tá? Eu fui abusado, eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Felipe, você não conhece a minha história é só sofrência, é só sofrimento e dor. Cara, tudo isso que você viveu é combustível para você dar os próximos passos, para você explodir na terra. Não estou falando explodir só financeiramente, mas ajudar milhares e milhares de pessoas a alcançarem os objetivos e os sonhos delas por conta da sua história. Pô, Felipe, mas isso só foi história de tragédia. Tudo bem, mas você não está vivo? Você não está aqui hoje? E isso tem tudo a ver com você ter vivido isso, ter sobrevivido e aprendido. Então o que você precisa fazer? Talvez você não está usando a tua energia da forma correta. Você tem que pegar a energia daquele movimento que aconteceu, daquilo que aconteceu na tua história, pegar e tirar quais foram os aprendizados, quais foram as lições, o que você teve de ganhos naquilo. Poxa, Felipe, eu fui abusado, como eu vou ter ganho nisso? Em tudo, em todas as situações. Tudo que você viveu tem como você tirar um ganho, algo positivo disso. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. Fala, Will! Tá aí, mano. Massa demais. Então, assim, tudo que você viveu, você consegue pegar aquilo e trazer para você como um benefício, trazer para você como algo bom, ok? Então, bora lá então. Depois que você vive... Vocês estão escutando bem? Tá conseguindo entender bem aí? O áudio tá legal? Sim, sim. Massa demais. Bora colocar os comentários aí. Você que está participando da semana do Esquenta, aí eu estou falando um resumo do que nós fizemos, para quem não está participando nos últimos encontros, né? Nós falamos sobre a história do Whindersson Nunes e da luta do Whindersson Nunes e do Popó. Depois nós falamos sobre missão de vida. Ontem eu expliquei e eu estou deixando salvo essas lives para você ir lá e pegar, tá? O que você está fazendo, Felipe? Você tá fazendo o que com tudo isso? Por que você está resolvendo fazer isso? Porque eu sei que todo ano, eu passei por isso, todo ano, no começo do ano, olha só, janeiro já passou. E se eu perguntar para vocês aqui, a maioria das pessoas na Terra, 90% das pessoas não construíram nada em janeiro. Olha que louco. Estão pensando, talvez, quem sabe, brasileiro, né? Depois do carnaval é que o ano começa. E o ano não começa depois do carnaval, o ano já começou. Na verdade, antes de entrar dia 1º de janeiro, o ano já começou. Quando você planta a semente, você colhe depois lá na frente. Então a semente de janeiro já tinha que ter sido plantada em dezembro. A semente de fevereiro tem que ser plantada em janeiro. E assim sucessivamente. Então o que você está fazendo, Felipe? Eu estou transbordando aquilo que com gratidão eu aprendi. Eu levei anos para aprender tudo isso que eu estou passando para vocês. E eu quero trazer isso para que vocês possam destravar o destino, destravar a vida de vocês. O futuro, tá? Então, isso tudo que eu vou passar, isso tudo que eu vou tirar de mim, é o que me fez. Pô, Felipe, mas por que você não está fazendo isso de forma paga? Porque eu não quero. Posso ser livre? Eu entendi que eu preciso passar isso de forma gratuita. Eu preciso mostrar isso para vocês. Eu preciso compartilhar. Eu preciso de pessoas preparadas e capacitadas para estarem comigo na onde a gente vai agora, para o próximo nível que a gente vai. Existem alguns projetos que eu estou desenvolvendo junto com Christian Barbosa, junto com Pablo. Existem alguns projetos que eu estou desenvolvendo que eu preciso de pessoas capacitadas e preparadas, entende? Então eu preciso preparar vocês, eu preciso trazer aquilo que eu tenho para que vocês possam receber isso, para que vocês possam crescer, desenvolver e chegar em níveis mais altos. Ok? É por isso, só por isso, tá bom? Então bora lá então. O que a gente vai falar aqui hoje? Então falamos da luta do Whindersson, depois nós falamos sobre a visão e missão macro e micro. A galera ontem aprendeu sobre os dois tipos de visão e os dois tipos de missão. Existe a missão e visão macro e a missão e visão micro. Se você não sabe, se você não entende, nunca ouviu falar disso, depois você assiste lá na bio, eu deixei, na bio não, no meu feed eu deixei a live de ontem gravada, beleza? E hoje nós vamos falar sobre a matriz do caos. O que é a matriz do caos? A matriz do caos eu desenvolvi entendendo um perfil comportamental de pessoas exponenciais. O que é isso, Felipe? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você estiver falando uma linguagem difícil de entender, vocês dão um toque aqui e a gente vai melhorando aqui a comunicação, tá bom? Então assim, fiquei muito tempo sem estar na internet. Fiquei muito tempo sem aparecer aqui. Agora eu estou voltando com tudo para poder trazer esse tipo de conteúdo, porque é algo que eu vivi, algo que eu experienciei,
algo que me fez sair de onde eu estava e chegar onde eu cheguei. Então, bora pra cima. A Caluz falou que tá de boa, então vamos seguir. Então, a matriz do caos é um modelo que eu desenvolvi que ajuda você a entender o processo. Ou seja, como que eu saio da onde eu tô e chego onde eu tenho que chegar. E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como que se faz isso, o que tem que ser feito para você sair da zona da guerra. A maioria das pessoas morrem e elas vivem a vida inteira na fase da guerra. O que é a fase da guerra? A fase da guerra é a fase onde as pessoas não produzem, elas não transbordam, elas não geram legado e elas vivem na montanha russa de altos e baixos, altos e baixos. Então tem gente que eu conheço, eu não sei se você conhece, eu era uma pessoa assim, que eu fiquei boa parte da minha vida e tem gente que vive a vida inteira, 60, 70 anos assim, que fica dando aquela inclinada, não, tá tudo bem, tá tudo, vamos ir, pá, chega no teto, pum, começou a dar tudo ruim. Aí quando tá chegando quase no fundo do poço, acha uma próxima saída, aí sobe, aí daqui a pouco tá descendo. Então fica nessa montanha russa, altos e baixos. Nesse processo, essas pessoas elas não constroem futuro, porque elas estão focadas nas circunstâncias. Quem olha para a circunstância não tem tempo de construir futuro. Se você não está anotando, começa a anotar aí, tá? E mete o dedo aí no aviãozinho, bora chegar em mais pessoas com esse conteúdo. Então, esse modelo de vida é um modelo de vida desgastante. Se a gente fala assim, poxa, qual que é o lugar mais rico da Terra? Sabe qual que é? Você já deve ter escutado falar sobre isso. É o cemitério, porque é lá onde foram enterrados os livros mais brilhantes de pessoas que não tiraram daqui as suas experiências e não colocaram para fora. Cursos, mentorias, projetos criativos, empresas que iam viralizar o mundo, estão tudo lá dentro, porque as pessoas elas não tiraram daqui e não trouxeram para o papel. E além de não trazer papel, elas não colocaram em prática, não testaram, não encontraram, não foram persistentes, consistentes, pacientes para conseguir esperar o tempo certo. Ou seja, se você acredita, vai, só testa formas diferentes. Se você já recebeu isso, se no teu coração você tem um sonho, você recebeu aquilo, você sabe que é aquilo que você tem que fazer, poxa, você tentou de um jeito e não deu certo, não desiste. Testa outras formas de fazer aquilo, entende? Que eu tenho certeza que se é algo que você viu, seu corpo ele tem a obrigação, se você viu, seu corpo ele tem a obrigação de chegar lá, entende? De chegar até esse lugar. Então, o que é? Esses nossos encontros são encontros rápidos, onde eu pretendo falar aqui mais uns 20, 30 minutinhos, e a gente está só se preparando, porque o que vai valer mesmo é a partir de segunda-feira, na semana do Take Action, onde nós vamos entrar em ação. Aqui é só um preparo, é só o esquenta. E eu quero que você sinta-se parte desse movimento, que é um movimento onde nós estamos nos preparando, eu estou preparando tudo que eu vou passar para vocês fazerem, as ações, as atividades, para que na semana que vem você põe em prática e você tenha resultados na sua vida. Ou seja, vai começar janeirão, já fevereirão, já vai começar fevereiro já com resultados, um micro resultado. E aí você vai aprender a comemorar um micro resultado e construir outros micro resultados que vão chegar até um macro resultado, ok? Então você tem sonhos, você virou o ano e falou, não, nesse ano eu vou conseguir falar inglês, esse ano eu vou emagrecer 5 quilos, esse ano eu vou fazer isso e aquilo. Então esse é o ano de você ser exponencial. E o que eu vou passar para você aqui é tudo que eu aprendi. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Damasceno. Não sei, tem alguém aqui que não me conhece, não conhece a minha história? Senão eu não vou investir tempo nisso. Todo mundo aqui me conhece. Tem alguém que não me conhece, que não sabe a minha história? Porque assim, de qualquer forma eu vou resumir. Hoje eu tenho 2 startups, eu sou sócio de 2 startups. A gente tem, eu moro aqui em Alphaville, nós temos uma empresa multimilionária. Então, um ano atrás, foi questão de um ano, né, na verdade, final de 2020 para 2021, eu estava morando de favor. O Maldinei falou que não me conhece. Então, assim, olha só, a minha história em poucas palavras. Eu trabalhava em banco, tinha uma estabilidade. Não estava contente com o que eu estava fazendo. Eu comecei a olhar para o futuro e enxerguei que aquele futuro não era o que eu queria. E aí eu fiquei em parafuso, eu falei, cara, o que eu vou fazer? A crise dos 30 e poucos anos, o que eu vou fazer? Poxa, se eu sair daqui agora, como é que vai ser minha vida? Mas eu estava insatisfeito.
Aí eu saí de lá, eu tive uma visão, e essa visão que eu tive me falou que eu tinha clareza que eu ia mudar a educação no Brasil. A educação em empresas, na educação mesmo na escola. E eu falei, beleza. Aí quando eu fiz esse processo, eu comecei a viver esse processo, eu tive a visão, mas eu não tive discernimento dos tempos. O que aconteceu? Eu quis sair do banco e quis empreender sozinho. Aí, nesse de empreender sozinho, eu acabei falindo, eu entrei em falência. E aí eu perdi carro, investimento, perdi casa, perdi tudo e fui morar de favor. Eu, minha esposa e meu filho estávamos dormindo no sofá da sala da minha sogra. Olha que doido. E o sofá era o que eu tinha levado. Era a única coisa que eu levei quando eu fui despachado do apartamento que eu morava. Era porque eu já não tinha perdido tudo. Eu fui morar de aluguel, aí perdi também. A única coisa que eu levei foi 2 bicicletas e um sofá. Entende? E aí, naquele momento, eu estava muito bem emocionalmente e muito bem espiritualmente. Eu tinha clareza que eu só precisava fazer coisas para poder ter o acesso àquilo que já era meu. O que me levou até lá? Foi ignorar o que eu tinha que fazer. Porque eu estava muito ambicioso com uma visão. E eu não tive o discernimento do que eu tinha que fazer e no tempo que eu tinha que fazer cada uma das coisas. Então foi isso que aconteceu. Só que quando eu entendi que eu estava naquele lugar, eu falei, agora eu só tenho que fazer essas coisas. Já era, os amigos foram embora, todo mundo foi embora, todo mundo se afastou. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu comecei a aplicar. Em 1 ano eu saí de lá, estava morando em Alphaville e já sócio de 2 caras que para mim são referências em desenvolvimento, são referências em performance, são referências em resultados, ok? Tanto que, deixa eu pegar aqui. Depois disso eu escrevi 2 livros, esse aqui é um. Eu era um cara que eu falava demais, mas eu não fazia quase nada. Esse aqui é Nunca Mais Fale, deixa os resultados gritar por você. Eu entendi que o resultado, a melhor forma de você se vingar é pelos seus frutos, pelo seu resultado. Vingança, né? Ou você perdoa alguém, ou você gera resultado. E eu precisava gerar resultado para mim, eu era um cara de falar, então eu entendi que eu não tinha mais que falar, eu tinha que fazer. Eu era um cara que eu tinha muitas ideias, e essas ideias eram muito legais, só que eu não aplicava, não testava as minhas ideias, eu não fazia nada disso aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí o que aconteceu? Eu comecei também a entrar em desespero, porque nada andava, nada acontecia. E depois eu escrevi esse outro livro aqui, ó, Uma Vida Sem Resultados. Descubra tudo que você está fazendo que tem impedido você de prosperar em todas as áreas da sua vida. Então aqui eu mostro para você tudo que você provavelmente está fazendo que está impedindo você de ter resultado. Tá? Então assim, é um livro de poucas palavras e de muitas tarefas. Tá? Então a gente fala sobre, por exemplo, viver de sonho. Tem gente que vive de sonho. Eu era um sonhador. Eu vivia de sonho. Só que o sonho como uma ideia. Se você não executa, não vale de nada. Você nunca vai alcançar. Vai sempre ser um sonho. Esteja sempre preocupado. Eu era um cara preocupadíssimo, sempre estava preocupado com as coisas. Fale mais e faça menos. Enfim, tudo isso aqui eram coisas que eu fazia todos os dias e que isso me impedia de crescer. Agora, bora lá. Sejam todos bem-vindos. Bora lá então. Bora. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão divulgando isso aqui para a galera, tá? Então, o que é a matriz do caos? Eu entendi que existe um padrão que você pode construir seu futuro em todas as áreas. Seja na sua vida pessoal, desenvolvimento do teu corpo, né, da tua alma, do teu espírito, desenvolver você como pessoa. Seja nos seus relacionamentos com família, com esposa, com filhos, com networking. Seja você na tua vida profissional, nos seus negócios, financeiramente. E seja na contribuição com o mundo, aquilo que tem a ver com você exercer teu propósito, deixar legado e tudo mais. Eu percebi que existe um padrão que influencia, e um padrão de performance, e um padrão que muitas vezes é o que tem feito as pessoas ficarem dentro da fase da guerra. O que é a guerra? A guerra é a primeira fase. A guerra, ela antecede a paz antecede o poder, e o poder antecede a prosperidade. Quando você chega aqui na fase da prosperidade, eu não estou falando em prosperidade financeira, isso vem no pacote. Mas eu estou falando em prosperidade ser tudo o que você precisa ter para poder cumprir o seu propósito na Terra. Ou seja, o que é ser próspero? É ter acesso a tudo que você precisa.
mesmo que você não tenha R$1 no bolso, você tem tudo o que você precisa para cumprir teu propósito na Terra. Você tem lugar para morar, você tem um carro, você tem, sei lá, se é necessário para cumprir teu propósito, uma mansão, você vai ter a mansão, ou seja, você vai ter tudo o que você precisa, mesmo que você não tenha R$1 no bolso. Você tem tudo o que você precisa para cumprir teu propósito na Terra. Então esse lugar de prosperidade é um lugar que ele revela quem você é. É um lugar de lifestyle, é um lugar de estilo de vida, é um lugar que vai mostrar e ser apontado pelo seu coração. O seu coração vai revelar quem você é na esfera do corpo, da alma, do espírito. As pessoas elas vão olhar para você, elas vão querer estar perto de você, elas vão querer chegar perto de você, elas querem aquilo que você tem, entende? Esse é o lugar de transbordo, é o lugar onde você vai desfrutar, ao mesmo tempo você vai transbordar. É o lugar onde você vai estar completo, se sentir completo, porque aqui você está completo, você está cheio em todas as áreas da sua vida. E você, ao mesmo tempo que está cheio, você vai sentir a necessidade de abrir sua boca e de falar e de mostrar. É diferente do que muita gente tem feito. Tem muita gente falando assim: não, eu tenho que transbordar, eu quero que você entenda que é importante você transbordar. Mas a motivação do teu coração, ela vai revelar o seu fruto. Ou seja, se você é uma pessoa que está fazendo isso, transbordar, porque você quer crescer na internet, porque você quer dinheiro, porque você quer um resultado financeiro, você não vai crescer. Entende? Porque dinheiro, o crescimento, ele é emocional. Você precisa entender que isso é fruto de uma emoção sua. Então, se você faz isso com segundas intenções, subconscientemente as pessoas elas vão perceber isso, ok? E a energia que acontece, que vai estar rodeando tudo o que você está fazendo, ela vai ser uma energia negativa. Parece que hoje isso é impossível para mim, mas eu sei que vou conseguir. É isso aí, Neucindo. O que acontece? A parada tem a ver com o processo. Não adianta você querer o resultado sem viver o processo. Eu vou mostrar para vocês o processo. Você precisa viver. Quando você vive e aplica isso todos os dias na sua vida, você começa a ver pequenas mudanças, pequenas vitórias, pequenas conquistas. E essas pequenas conquistas, vitórias e mudanças, elas vão te dando um gás. E esse gás que você vai recebendo, você vai olhando para o lado e falar: poxa, se eu conseguir chegar aqui, eu consigo mais um pouco. Aí você vai mais um pouco, aí você vai mais um pouco. Então a cada minuto, a cada semana, você vai evoluir mais um pouco. Por isso que o Take Action ele tem a ver com essa evolução. Inclusive eu vou ter... Fala, Wendel! O Wendel é um brother demais aqui. Muito bom ter você aqui, amigo. Dexo logo tá nativo aí de novo, né? Então vamos lá, o que acontece? Nessa hora que você evolui, você começa a evoluir, o que acontece? Toda semana você tem um micro resultado, o teu cérebro ele começa a aprender a comemorar. E quando você, olha que louco isso, quando você não faz, você pensa que você já criou o hábito, seu cérebro está acostumado a ter comemorações, a ter resultado. Quando você entra numa semana e você não começa não fazendo as coisas, ele vai ficar incomodado, ele vai falar: ops, levanta daí, eu quero comemorar no final de semana, eu preciso de comemorar. Você já me acostumou assim, eu quero comemorar alguma vitória. Então ele vai começar, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito alinhados, eles vão começar a agir, eles vão começar a se movimentar intuitivamente, sem você precisar forçar. Isso é o poder do hábito. O poder do hábito ele faz com que o teu corpo ele se regre de tal maneira, o teu cérebro, a tua mente se regre de tal maneira que eles vão estar acostumados com aquilo. Então, uma pessoa que ela tem alta performance, que ela é exponencial, e aí eu estou falando de exponencialidade, a matriz do caos ela tem a ver com exponencialidade. Uma pessoa que não é exponencial, que ela não performa, uma pessoa que ela é medíocre, ou seja, ela fica na mediocridade, ali é mediana em tudo, ela não consegue viver isso, porque ela não tem os hábitos instalados aqui, os drivers instalados na mente. Então é importante você entender que isso que eu vou passar é para você que quer ser exponencial em tudo que você faz. É aquele cara que ele todo dia ele faz isso, todo dia ele movimenta, todo dia ele gera um micro resultado. Todo dia ele está tendo micro e não tem como ele não ter, porque ele está acostumado a fazer isso. A semana do Take Action ela vai te ajudar
a criar esse hábito, ok? A semana do Take Action você vai criar esse hábito, tá? E aí nas próximas semanas você vai continuar executando, e aí você vai construir isso, é uma construção. Lembra que eu falei? Não adianta querer ter frutos se eu não tenho a paciência de esperar a árvore nascer. É o processo. Processo, árvore. Fruto, resultado. O resultado, depende do processo, ok? Mas o processo é demorado, Felipe? Se você for intencional, tem processos que você consegue acelerar. Tem processos que você não consegue acelerar. E olha que louco. Se você aprendeu o que eu vou ensinar para vocês, que é, eu planejo meu ano, mas vivo como se não houvesse o amanhã, o que vai acontecer? Muitas das coisas que eu visualizei, que eu ia ter acesso a 3 meses, 6, 9, 12 meses, eu vou conseguir alcançar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, aquilo que era para 12. Por quê? Porque eu fico atento às oportunidades. Eu vou planejar o ano, mas viver como se não houvesse amanhã é saber que eu tenho algumas pecinhas que eu tenho que construir hoje. E o resto do meu dia eu vou ficar antenado para ver as oportunidades. E aí, uma oportunidade que, como eu não estou preso nas circunstâncias, como eu estou olhando para as oportunidades, eu agarro uma oportunidade e essa oportunidade vai me fazer chegar lá na frente. Aquilo que eu recebi em 12 meses, eu recebo em 3 meses. Entendeu a parada? Então, isso é ser exponencial. Isso aqui é só a introdução, tá, gente? Então, bora lá então. Vocês estão curtindo? Sim ou sim? Comenta aí que eu quero saber. Então, bora lá. Então, como é que funciona? Vai colocando aí, ó, vão anotando tudo aquilo que vocês estão pegando aqui, todas as dicas, todas as coisas que vocês estão acessando, porque esses comentários que vocês vão deixando, o pessoal que está chegando, eles começam a ler e começam a entender, tá bom? Então, bora lá então. O que acontece? A guerra, ela antecede a paz antecede o poder e o poder antecede a prosperidade. Isso aqui, esse processo eu vou usar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos e na minha contribuição com o mundo. Eu posso usar em qualquer área da minha vida. Agora, a guerra é onde ontem nós falamos sobre o ICOA. O ICOA, aqui ó, o ICOA, ele é aqui, ele está aqui. O que é o ICOA? Toda transformação, ele começa na indignação. A indignação gera questionamento. O questionamento faz você olhar para as novas opções. O olhar para as outras opções faz você ter a atitude. E tendo atitude, você entra em ação. Isso aqui é o ICOA. O ICOA, ele está na fase da guerra. Tá? Então, o ICOA, ele é o processo de transformação, do início de uma transformação. Agora, o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas têm indignadas. Você está indignado com algo na sua vida. Você começa a questionar, por que eu estou escasso? Por que eu não consigo prosperar? Aí você sai do teu mundinho, você está olhando para aquelas pessoas que estão com você, você sai desse mundo, você começa a olhar coisas diferentes. Aí as opções, foi onde você encontra o Pablo, onde você encontra Paulo Vieira, onde você encontra um monte de pessoas diferentes, cursos diferentes, conteúdos diferentes. Aí você olhou, aí aquilo te despertou porque queima no teu coração, você sabe que você precisa de algo, você não tem certeza se é aquilo, então você pega e tem atitude, eu vou começar a movimentar. Aí você entra em ação. Aí você começa a fazer um curso, você faz uma mentoria, você assiste uma palestra, e aí você entrou em ação, e começou a entrar em ação. Aí o que acontece muitas vezes? Você está lá em movimento, entrou em ação, o que acontece? De repente você olha e você começa a cansar, porque você já saiu do evento, você não está mais, o WhatsApp da galera, o grupo da galera não está mais muito movimentado, todo mundo vai para suas casas, você perdeu muito contato e você voltou para o teu dia a dia, aquelas pessoas antigas, aquilo, o que acontece? Aquilo começa a te minar, e aí você fala assim, putz, mano, por que eu estou vivendo isso aqui de novo, né? Aí você começa a ficar indignado, você entra de novo nesse processo. Aí você começa a questionar, pô, mas eu fiz aquele curso não me ajudou em nada. Pô, mas a galera sumiu, o que tá... Aí você começa a olhar para as outras opções. Não, eu vou fazer outro curso, vou fazer outra palestra.
Aí você toma a atitude, não, agora eu vou fazer isso, esse vai dar certo. Aí você entra em ação, aí o que acontece? Você fica nesse looping do ICOA. Aí, por que eu falei que a maioria das pessoas, elas vivem a vida inteira na fase da guerra e nunca passam para a fase da paz? Porque elas ficam nesse looping, elas ficam ecoando, a vida inteira delas é um eco. E elas ficam ecoando, 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 e elas morrem nessa fase, sem sair daqui. Faz sentido para vocês isso? Comenta aí, quero saber se faz sentido para vocês. Então, o que eu preciso então fazer para eu sair da fase da guerra? Ok? O que eu preciso fazer para eu sair da fase da guerra? Eu preciso ter um negócio aqui chamado clareza. O C, ele é um C de clareza. E o C, ele está relacionado ao CAI. O CAI é o que você precisa para conseguir sair do looping do ICOA. Quando você tem o CAI, quando você tem isso aqui, o C de clareza, quando você tem isso, você consegue, quando passa pelo processo da indignação, você questiona. O questionamento, ele precisa te trazer clareza das coisas. E quando você tem clareza, você olha para as opções com clareza, tem atitude com clareza e entra em ação de uma forma clara. Ou seja, com clareza. Clareza do quê? Do norte. Eu preciso de um norte. E quando você tem clareza, você sai do looping e você entra num negócio chamado... Isso aqui, ó, eu expliquei ontem pra galera e eu não expliquei pra vocês. Essa daqui é a linha da eternidade, ok? Você começa a vida e você passa pela linha da eternidade por várias fases. Tudo é faseado, a vida é um game, a vida é um jogo. Então, quando você tem clareza, você sai do ICOA e você entra num negócio chamado Mind. Mind. Que é essa linha. Ou seja, a tua vida, ela se torna um processo de evolução. Pode ver que aqui a linha ela está subindo. Tudo é intencional. Tudo na matriz do caos é intencional. Por que ela está subindo? Porque eu falo, não sei se vocês percebem, mas eu falo assim nos comentários. Bora pra cima, galera. Bora pra cima, bora pra cima. Por quê? Para cima tem a ver com crescimento, tem a ver com desenvolvimento. Uma casa, um prédio, quando está crescendo, ele começa lá na fundação, lá embaixo, e de repente vem os andares. Se a base não for sólida, o que vai acontecer? Vai cair. Agora, se a base for sólida, for um negócio bem fortalecido, só vai crescer, 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 crescer. Como que você sabe que um prédio está crescendo? Pelo tamanho que ele está indo para cima. Como você sabe se uma casa está crescendo? Se uma conta bancária está crescendo? Como que você sabe como a criança está crescendo? Vamos pensar das coisas naturais. A natureza ela é a fonte de todas as informações. Quando você olha uma árvore crescendo, ela tá indo para cima. Tudo que cresce vai para cima, mas primeiro vai para baixo. Pega a chave. Para baixo é quando você tem a raiz. Você primeiro cresce para baixo, depois você cresce para cima. Agora, se eu pegar e olhar de lado assim, eu estou crescendo de todo jeito. Então, o crescimento é bora para cima, bora para cima. Então, aqui a gente tem a fase da guerra, da paz, do poder e da prosperidade. Quando eu tenho clareza do CAI, eu saio do ICOA, eu saio daquele looping que eu fico ecoando na fase da guerra e eu entro na paz. Eu entro num movimento onde eu estou dentro da paz. Agora, o que é a paz? A paz, o que eu preciso fazer? A paz tem a ver com sintomas. Para eu entrar em paz, eu preciso resolver os sintomas. Quando eu resolvo os sintomas, aí eu tenho paz. Por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça muito forte, o que acontece? O que você precisa fazer? Você consegue pensar com clareza? Não, você toma um quê? Um Advil. Não é assim que acontece?
Muitas vezes você está com uma dor de cabeça muito forte, você está com muita dor em alguma coisa, em alguma parte do teu corpo. Antes de ir no médico, o que você faz? Você toma ali um remédio para cortar o efeito, cortar os sintomas que você está sentindo. Porque aí então você tem um pouco de paz para você ir até o médico e investigar a causa daquela dor. Não é assim que acontece? Então, na matriz do caos, o que nós aprendemos é isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo financeiro. Se eu tenho um problema financeiro, eu tenho um monte de boleto para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar. Qual que é o sintoma? Adianta eu ficar pensando em construir uma empresa, em construir um legado? Adianta eu ficar pensando em escrever um livro? Adianta eu ficar pensando em gravar um curso? Não, eu tenho que pagar os boletos, vão vencer na segunda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o sintoma, senão eu não tenho paz para escrever meu livro, eu não tenho paz para poder fazer um curso, gravar um curso, eu não tenho paz para fazer nada. Então eu tenho que ter um pouco de paz. Essa paz ela vai durar 30 dias, que é o tempo do boleto. Não é assim que acontece? Então eu tenho 30 dias para então eu investigar a causa daquele meu problema financeiro e aí então resolver a causa daquele problema. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Então eu vou usar esse exemplo aqui. Quando eu resolvo o sintoma, o que acontece quando eu vou lá financeiramente? Vamos pensar, financeiramente. Eu preciso, por exemplo, pagar os boletos. Segunda-feira vai vencer o boleto. O que eu tenho que fazer? Eu estou sem dinheiro, o que eu faço? Eu vou pegar um negócio chamado 5 pães e 2 peixes. 5P, 2P. 5 pães e 2 peixes. Eu vou pegar eles. O que são 5 pães e 2 peixes? São suas habilidades, seus talentos, seus dons. Você vai pegar tudo isso, coloca numa folha e fala, cara, como que eu posso gerar recurso para segunda-feira eu eliminar esse boleto? Eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer uma limpeza. Se você já é mentor, né? Não, eu vou fazer uma... Se você já é mentor, se você já tem algum produto, eu vou fazer um combo onde eu vou chamar a minha lista de alunos e aí eu vou pegar e gerar uma promoção para aquilo. Ou então... eu não tenho alunos, eu nunca fui desse negócio de marketing, eu não sei fazer, eu não sou mentor de nada, eu estou começando agora, o que eu faço? Eu vou pegar as minhas habilidades, meus talentos, poxa, eu sei fazer um texto, eu sei fazer um copy, eu vou entrar em vários sites na internet que você oferece seu produto para demanda rápida e você começa a gerar, você tem que gerar aquele recurso rápido, porque segunda você tem que pagar o boleto, então vamos pensar que eu preciso de R$500. O que eu posso fazer? Eu vou ligar para alguns amigos, ou para você que, por exemplo, que tem amigos, vou ligar para os amigos e falar, galera, é o seguinte, eu tô essa semana fazendo um combo para lavar carro. Aqui em casa virou um lava rápido, eu tô lavando o carro geral aqui. Então se você quer lavar o seu carro, vem para cá que eu vou lavar seu carro e tal. Eu ligo para os amigos, a galera vai trazer. Você monta um pacote que você fala, poxa, para eu chegar nos 500 eu tenho que lavar 50 carros, exemplo. Então o que você faz? Você vai ligar para a galera e vai marcando e agendando. Pô, vou lavar o carro. Aí eu posso montar uma esteira de produtos. Eu vou lavar o carro e ainda posso entregar para o cara o carro na casa dele, cobra um valor, uma parcela menorzinha, porque eu consigo levar na casa dele no final do dia, enfim. Dá para você criar um monte de coisa. Você vai usar suas habilidades, seus dons, seus talentos para criar ferramentas para você resolver os sintomas. Ou seja, um remédio para você resolver aquele sintoma. Por exemplo... Conseguiu dinheiro. Uau! Não preciso me preocupar com conta agora durante 30 dias. Resolvi essa parada. Aí o que eu faço? Aí eu tenho paz. A paz serve para quê? Para eu conseguir encontrar a causa. Porque quando eu resolver a causa, eu tenho poder. Eu entro na fase do poder. O que é a causa? A causa é a origem. Vamos pensar que a gente você está nessa situação financeira, financeiramente você está bem abalado, você está com um problema. E se você está com essa dificuldade e você fala, cara, eu preciso resolver, eu preciso sair dessa, está muito ruim. Então o que você faz nessa fase aqui? Quando você alcança a paz, quando você tem um tempo onde você resolveu o sintoma, você tem um tempo de paz, você vai pegar... Tudo que você colocou lá, que você tinha de ferramentas, seus dons, seus talentos, suas habilidades, e você vai construir algo, não só para resolver um sintoma, você não vai ficar lavando o carro todo final de semana, correto? Agora, o que você pode fazer é criar uma outra estratégia para você conseguir monetizar aquilo de uma forma mais rápida.
e que ela seja escalável. Então, poxa, vamos pensar que eu criei uma situação onde eu lavei o carro da galera, a galera curtiu a parada e eu gostei. Vamos pensar que eu gostei. Essa foi a situação que eu achei e eu gostei, eu achei que massa. Então o que eu posso fazer? Poxa, isso deu certo, não tive muito custo e eu pude usar um espaço aqui. Agora, isso aqui não é escalável. Então eu quero continuar com esse negócio, eu quero continuar fazendo isso. Então eu posso pegar, conversar com mais 1 ou 2 amigos ali que estão querendo também fazer dinheiro, mostro o meu resultado, pelo fruto você será reconhecido, mostro o meu resultado, a pessoa vai falar, pô, eu quero essa parada, então vem, eu vou te ajudar, vou te ensinar. E aí você começa a trazer esses caras para junto, e ali você está montando um negócio, está montando uma empresa. Então isso você não precisa de 20 dias para fazer isso, entende? Então em pouco tempo você consegue montar, em uma semana você monta um negócio. Ah, Felipe, mas eu nunca montei negócio na vida. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar conselho de especialistas. Quem que monta negócio? Você vai achar pessoas do teu ciclo na internet que fazem isso para te ajudarem a estruturar aquilo. Tá? Então essa daqui, eu estou dando um exemplo bem simples aqui, só para vocês entenderem como é que funciona. Na fase da causa, eu preciso resolver a causa. Aqui eu resolvo algo de forma bem de uma forma bem mais a longo prazo. Ou seja, a causa ela estava originando. Lembra qual que era o problema? Eu estava sem dinheiro para pagar os boletos, porque eu fiquei desempregado, eu perdi a minha renda, aconteceu um monte de coisa, meu negócio quebrou, etc e tal. Então eu precisei, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe o que eu fiz? Na fase que eu estava aqui, eu precisava resolver os sintomas. O que eu fiz? Eu sabia da palestra. Eu já empreendia assim, né? Já tinha feito algumas palestras e tudo mais. O que eu fiz? Eu olhei o meu bairro, eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer? Onde eu posso ir? Aí eu encontrei um órgão chamado ACSP. Alguém conhece a ACSP aqui? Associação Comercial do Estado de São Paulo. Eu entrei lá dentro e lá, o que acontece? Tem encontro de empreendedores, microempreendedor do bairro. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou entrar nesse lugar e eu vou começar a gerar valor para essa galera. E eu vou começar aqui a fazer palestra. E eu comecei a fazer isso. Eu entrei, só que me falaram o seguinte, Felipe, para você entrar aqui é R$50 que você paga depois de ficar um mês dentro da associação. No final você paga uns R$50. Eu falei, cara, beleza. Eu não tinha, mas eu fiquei lá dentro. E aí eu estava indo todo dia, porque eu tinha que resolver o sintoma. Eu estava indo todo dia, e todo dia dando palestra, ajudando a galera da palestra, ensinando, ajudando e tal, só fazendo isso. O que que acontece? Em alguns momentos eu percebi que algumas pessoas queriam mais. E aí é onde eu comecei o quê? A oferecer a mentor. No primeiro mês, o que aconteceu? No primeiro mês, uma pessoa que, dentro de tudo isso que eu estava prestando para eles, estava ensinando, etc e tal, fui em algumas empresas lá, mostrava como é que fazia e tudo mais, para poder melhorar o atendimento, melhorar a logística, fluxo de caixa, eu estava ajudando a galera nisso. Aí um deles falou assim, você não quer dar uma consultoria para mim não? Eu falei, quero. Ele, quanto você cobra? Eu precisava de R$300, 50 para poder pagar a associação e 250 para pagar uma conta que eu tinha que pagar. Aí eu falei para ele, eu não pensei muito 2 vezes, eu falei, cara, R$300. Ele, na hora, ele abriu a carteira e falou, tá aqui, ó, e me deu o dinheiro. E eu falei, tá certo, beleza. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu fui, paguei, aí depois ele falou, Felipão, deixa eu te fazer uma pergunta. Amigo, por que você cobrou tão barato para fazer isso que é tão caro? As pessoas cobram mais de 2, 3 mil reais, você cobrou 300. Aí eu falei, meu amigo, era o que eu precisava na hora. Na hora eu precisava disso. E aí ele depois, né, numa conversa, depois que eu fui dando a mentoria e tudo mais, aí ele quis me pagar mais, etc e tal. E aí aquilo eu comecei a vir para resolver a causa. Então eu percebi, poxa, esse lugar que eu entrei pode me ajudar a eu resolver a causa. Então se eu tiver 2, 3 mentorias todo mês para esses microempreendedores aqui, eu consigo levantar um caixa para conseguir resolver de uma forma mensal ali, conseguir resolver a causa, né? Que era a falta de dinheiro para comprar comida para o meu filho. Olha que louco isso. Então eu não tinha dinheiro para comprar comida para ele, eu precisava levantar isso. Então o que eu estou mostrando para vocês é o que muita gente faz. Muitos empreendedores de sucesso hoje fizeram tudo isso. O que eu estou passando, a matriz do caos, é o que eu consegui extrair da mente desses caras e criar um modelo para que você aqui pudesse entender o que você precisa fazer. Porque muitas vezes você olha o resultado dos caras, olha a história deles, que massa, que lindo, mas na prática, como que faz isso?
eu estou mostrando para vocês. Fechou? Então vamos lá. Aí, o que acontece? A causa, quando eu começo a resolver a causa, eu começo a passar por um processo de governo. O governo, eu começo a governar sobre aquilo. Entende? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer mentorias, eu comecei a governar sobre aquele problema que era não ter condições financeiras, não saber fazer dinheiro, porque eu não sabia até então. Quando eu resolvi os sintomas usando minhas habilidades, meus talentos, meus dons, falei, agora eu tenho que pegar tudo isso e gerar uma ferramenta, tem que tirar uma arma disso aqui. Aí eu consegui tirar a arma, comecei a atirar e comecei a ter resultado. Agora eu preciso criar era uma arma era um 37, que você tinha que ficar puxando gatilho. Agora eu preciso de uma metralhadora automática, que vai atirar sozinho, sem eu precisar ficar apertando toda hora. Então a causa foi resolver isso. Então quando eu comecei a fazer mentorias, aí eu comecei a empilhar essas mentorias. E aí o que aconteceu? Eu governei sobre aquela situação. Tudo aqui tem a ver com governo. A matriz do caos, ela ensina você a governar. Então, o que o Pablo fez, o que o Paulo Vieira fez, o que o Thiago Brunet fez, o que muitos desses caras que vocês conhecem fez, foi viver justamente isso. Começou num sintoma, eles estavam na fase da guerra. A guerra, o que é? É onde eles identificaram. A indignação gerou questionamento, eles tiveram clareza para olhar para as opções, ter atitude e entrar em ação. Aí eles entraram num negócio chamado movimento de ações intencionais direcionadas para um alvo, para um norte. Então tudo tem a ver com isso aqui, ó. Para você sair da guerra, você precisa ter claro qual que é o norte. O norte não tem a ver com a visão clara do destino, mas com o norte, você precisa de um norte. Se ter atitude, não, você tem que sair fazendo as coisas. Tá bom, tem que sair fazendo as coisas? Então tá, vou sair correndo para esse lado. Só que o meu destino, algo que tem a ver comigo, tá mais para cá. É mais para esse lado. Então o que acontece? Eu comecei a correr para lá, no meio do caminho, só porque eu saí em movimento e tal, eu vou olhar e falar, putz, mano, tá muito longe. Aí eu vou ter que fazer toda a volta para chegar lá onde eu tinha que ir. É muito mais fácil eu buscar um pouco de clareza e já correr na direção certa. Eu gasto menos energia, menos tempo e chego mais rápido onde eu tenho que chegar. Pegou? Então vamos lá. E aí, nessa fase aqui, vocês estão curtindo? Sim ou não, mano? Eu tô empolgado pra caramba com isso aqui. Vocês estão gostando? Coloca aí nos comentários. Então, nesse lugar aqui de governo, eu governei sobre aquilo. O governo, o que acontece? Quando você resolve a causa e você tem governo, você alcança o poder. Então, eu já passei pela guerra, eu tive paz, passei pela guerra, resolvi sintomas, tive paz, resolvi a causa, adquiri poder. Quando eu adquiri poder, eu entrei num processo de lifestyle. Um estilo de vida. O estilo de vida que eu levo quando eu tenho um poder sobre aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou tratando na matriz do caos. Quando eu tenho um estilo de vida que eu já passei resolvi a causa. O que é o poder? O poder é quando eu já governo sobre aquilo. Não foi no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto. Eu levei um tempo para governar sobre aquilo. Entende? Governar é quando você realmente governa, você não tem mais dependência de cliente, você não tem mais dependência de nada. Você está no governo sobre aquilo, você sabe o que você tem que fazer. Então é movimento. Lembra que eu falei? O governo, olha só, eu já estou em movimento, eu estou no movimento intencional direcionado para um alvo aqui. Então eu já sei o que eu tenho que fazer, eu estou em movimento direcionado. E aí eu vou governando, vou adquirindo experiência, maturidade e vou governando. Aí eu adquiro o poder. Quando eu entro na fase do poder, quando eu tenho poder, me sinto empoderado sobre aquela área, sobre aquela situação. Aí eu começo a viver um lifestyle, um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele vai gerar em mim a prosperidade natural. Então vamos lá. O estilo de vida, quando eu entro nessa fase aqui do estilo de vida, do lifestyle, aquilo que eu faço todos os dias, por exemplo, eu acordo intencionalmente hoje, tenho um tempo com a minha família, com a minha esposa, com meu filho. Eu consigo levar meu filho para onde ele quer, eu consigo dar a ele aquilo que ele precisa, não o que ele quer, porque se fosse o que ele quer, ele estava hoje, a casa dele era uma brinquedoteca, né?
Então a nossa casa era uma brinquedoteca, mas eu dou aquilo que eu sei que é importante eu dar para ele, eu ensino ele a dar valor às coisas necessárias, não deixo faltar nada para ele. Meu estilo de vida, eu vou para academia, eu escolho a hora que eu quero ir para academia, eu como aquilo que eu quero, não aquilo que eu posso pagar. Então, meu estilo de vida é esse, e onde eu tô levando o reino de Deus. Olha que louco. Onde eu tô levando o reino de Deus. Eu falo do amor de Deus em todas as situações. Então, nesse exemplo, financeiramente, eu governei sobre aquilo. Então, agora tudo que eu faço com excelência, eu faço com maestria. Eu não tenho que preocupar mais com isso, porque preocupação é pecado. Preocupação é algo que te tira do alvo, e o alvo é Cristo. Quando eu estou com a mira nele, eu não preciso me preocupar, porque ele já falou, eu já paguei tudo que eu precisava pagar. Eu já paguei o preço, tudo já foi consumado, para vocês terem acesso a tudo que vocês precisam. E olha só, até agora eu não falei nada de inteligência bíblica, mas tudo isso são os princípios da inteligência bíblica que foram implantados aqui. Tá tudo lá, entende? A gente aqui não presta atenção na palavra. Nesse lifestyle, nesse estilo de vida, vamos pensar, eu estou falando nesse exemplo financeiro, né? Nesse estilo de vida, eu estou nesse lifestyle, ou seja, tudo que eu preciso para cumprir meu propósito. Lembra que eu falei que quando você chega na fase da prosperidade é você ter acesso a tudo que você precisa para viver o teu propósito? Então nessa fase, tudo que eu preciso para viver o meu propósito, eu tenho acesso financeiramente. Eu não preciso de mais nada financeiramente. Agora, aqui é tudo que eu preciso para hoje. Felipe, mas você não queria mudar a educação no Brasil? Você não precisa atingir várias escolas? Eu preciso, mas esse é um processo. Eu estou vivendo, lembra? Eu estou em movimento. Eu estou no movimento. E esse lifestyle, eu já governei sobre isso, e eu vivo esse estilo de vida. Agora é só fazer o que o meu filho diz. Se você for nos meus destaques aqui em família, é só você fazer o que o meu filho diz. Filho, minha esposa perguntou, filho, ele colocou a roupa sozinho, né? Como que você colocou a roupa sozinho? Ele era pequeno. Aí ele falou, é só fazer, que uma hora você aprende. Então, nesse processo do lifestyle, uma vez eu vi o Thiago Fonseca falando isso. O que muda? Hoje eu, morando numa mansão, sendo milionário, do Thiago há alguns anos que não tinha dinheiro nem para comprar um cachorro quente. Nada. O que muda é que eu fiz coisas e eu continuo fazendo essas coisas. Mas eu sou o mesmo Thiago. Eu só precisei fazer. E viver aquele estilo de vida, viver quem eu era. Que eu nasci para ser. Então quando você vive o teu propósito, da forma como você é e o que você tem que fazer todos os dias, o que acontece? Você alcança a prosperidade. A prosperidade, como que eu sei que alguém chegou na prosperidade, na fase da prosperidade? Pelo fruto. Porque pelos frutos vocês serão reconhecidos. Então o resultado de alguém próspero é o fruto. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Alguém próspero emocionalmente é o fruto emocional que ela vai dar. Alguém próspero espiritualmente é o fruto espiritual que ela vai dar. Alguém próspero fisicamente é o fruto físico que ela vai dar. Então, qual é o fruto que você tem dado? Qual é o fruto que você olha para a sua vida hoje e você fala, puxa, eu tenho dado frutos bons, eu tenho gerado coisas legais. Então, qual é o fruto que você tem dado hoje? Tudo isso, se a vida, por exemplo, vou usar esse exemplo agora para a família, seu casamento está uma bosta, seu casamento está ruim, você não tem mais tesão pela sua esposa ou pelo seu esposo, vocês vivem batendo, parece que vocês estão com espada gladiando o tempo todo. Se você está com esse problema, se você viver a matriz do caos, você vai entender e você vai consertar isso, entende? Eu uso a matriz do caos quando eu vou falar para empreendedores. Eu faço algumas mentorias particulares para empreendedores, empresas, para pessoas que estão com problema de relacionamento, para pessoas que querem emagrecer, para pessoas que querem o que você quiser na vida, você pode aplicar a matriz do caos. E você aplicando a matriz do caos, o que vai acontecer? Você vai começar a ter os resultados, ou seja, o fruto daquilo, você vai governar. Ela vai te levar para um estágio de governo em todas as áreas da sua vida. Fechou? Bom, falei muito rápido, falei muito devagar, como é que foi? Manda aí, qual é a pergunta? Vocês têm pergunta para falar, para fazer ou não? Faz sentido tudo isso aqui para vocês, sim ou sim? Deixa eu saber, agora eu quero saber de vocês. Esse aqui é um resumo que eu fiz dela, tá? Para deixar um negócio mais fácil de vocês entenderem.
E para você que está aqui agora, ó, enquanto vocês vão mandando as perguntas aí, enquanto vocês vão fazendo as perguntas, eu quero passar para vocês aqui o convite para a semana que vem. A partir de segunda-feira nós vamos entrar na semana do Take Action. O que é o Take Action? É tome uma atitude. Atitude não é norte, você precisa ter um norte claro. E a semana do Take Action você vai fazer na prática o que você precisa fazer para ter os resultados, os micro resultados. Você vai aprender, eu vou te ensinar a ter micro resultado. Porque quando você tem micro resultado e você aprende a fazer, toda semana você tendo micro resultado, uma hora você alcança o seu macro resultado. Fechou? Pegou a parada ou não? A galera falando que faz sentido. Manda pergunta aí, gente. Olha, você que chegou agora, eu vou deixar gravado aqui. A gente falou sobre a matriz do caos. Uma outra informação legal para passar para vocês aqui. Por que eu falo que isso aqui não é para pessoas comuns, não é para pessoas normais? Porque pessoas comuns e normais, elas são medianas. Lembra que eu falei? Elas não querem viver a exponencialidade. Isso aqui é para quem quer ser exponencial. Alguém que quer faca na caveira. Eu preciso resolver rápido, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso ir para um próximo nível. Então você aplica a matriz do caos, aí você vai para um próximo nível de forma hard. Entende? Manda aí. A melhor pergunta, ô Vagnus, é aquela que vem na tua mente agora. Não existe pergunta inteligente e pergunta burra. Existe a pergunta feita e a pergunta não feita. Então você precisa fazer perguntas. Se você fizer perguntas, você vai ter as respostas. Qualquer pergunta ela é importante. Não existe pergunta boba, entende? Existe a pergunta intencional, existe a pergunta não intencional, existe a pergunta feita e a não feita. É só isso. Entende? Manda aí, galera. Vocês não estão acostumados a perguntar, não é? Essa galera parece uma galera nova aqui. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão chegando agora. Amanhã, às 21h30, a gente começa de novo. Eu falei que ia ficar meia hora, eu fiquei 1 hora aqui. 21h30, 22h30. Amanhã nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar sobre uma vida sem resultados. Então amanhã o foco é vida sem resultado. Nós já falamos sobre a luta do Whindersson Nunes e do Popó. Nós já falamos sobre uma missão de vida. Nós falamos sobre a matriz do caos. E nós vamos falar sobre uma vida sem resultados, tá bom? E depois de amanhã nós vamos falar sobre hábitos. Vamos falar sobre um monte de coisa aqui. Que tudo isso é para preparar você para a semana do Take Action. O tema da live é matriz do caos. Eu expliquei aqui, amigo, para você que está chegando agora, o processo, como que nós fazemos para sair da fase da guerra, que a maioria das pessoas vivem a vida e morrem na fase da guerra, naquele looping, hora tá bem, hora tá mal, hora tá bem, hora tá mal, hora tá bem, hora tá mal. Elas morrem nessa fase aqui sem deixar legado, sem deixar os maiores... Se você olhar, o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque livros estão lá enterrados, empresas estão enterradas, negócios, por quê? Porque as pessoas viveram a fase da guerra e não saíram do loop do Icô, viveram a vida ecoando nessa guerra aqui. A vida foi uma guerra e o cara não conseguiu sair disso. Então eu expliquei tudo que é preciso para você sair o passo a passo aqui, né? O que você precisa fazer para você sair da guerra, encontrar paz, da paz você encontrar o poder, viver o poder, e quando você vive o poder você entra na fase da prosperidade, tá bom? Então isso tudo é um processo que eu desenvolvi estudando e vivendo, estudando os maiores empreendedores que existem no mundo e vivendo isso na prática, na minha vida também. Olha que legal aí, a Andréa colocou. Eu sou professora, mudei de cidade, então eu não tinha trabalho remunerado. Fui fazer transcrição e colaborar com conteúdo, ou seja, você resolveu o sintoma. Agora, André, você tem que resolver a causa para você governar sobre aquilo, ter poder, para então viver um estilo de vida que te leva à prosperidade. Porque a partir do Salmo, eu sou Antônio Dias. Porque a partir do Salmo 119 possui letras em hebraico, 2 letras? Eu não entendi a pergunta, meu querido.
Vamos lá. Essa clareza seria a fé inteligente. A clareza, ela pode ser considerada a fé. Porque o que é a fé? Fé é a visão em ação. Então, quando aqui eu vivo o Kai, o que é o Kai? Eu não falei o que é o Kai, né? A clareza do papel do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Simplesmente isso. A clareza do papel dos três vai me tirar dessa fase de cor e me levar para um movimento de ações intencionais direcionada para um alvo. E aí o norte é a minha visão. A visão é a fé em ação. Onde eu quero chegar? Ontem eu falei sobre visão e missão. Depois, se você tiver dúvida, você vai lá e dá uma revisada no material de ontem. Mas existe a microvisão e a macrovisão. Nesse caso aqui, da matriz do caos, eu estou falando da microvisão. A microvisão é, por exemplo, eu quero construir uma empresa, eu quero governar sobre isso, eu quero governar sobre a minha vida emocional, eu quero governar sobre o meu relacionamento. Então é a microvisão, eu preciso ver eu naquele ambiente. E aí então eu entro em ação e me movimento para aquela direção. Queria agradecer porque tudo que você falou faz muito sentido. Tamo junto, meu amigo. Estou na guerra, larguei tudo e iniciei do zero. Como manter o foco, ter clareza? Qual é o bloqueio? Helder, você não começou do zero, você começou de uma fase diferente. Começa do zero só quem nasce. Então isso é bom você entender, porque assim, por que você não começou do zero? Eu vou trazer essa clareza para você. Talvez você já escutou isso, mas como assim não comecei do zero? É que você já começou de um momento onde você desfez de coisas e você está começando aqui agora, uma nova fase. Essa nova fase, por que você não começa do zero? Porque você tem suas habilidades, você tem dons, você tem talentos, você tem traumas, você tem coisas negativas e positivas que você está trazendo. Então você não está zerado. Você tem tudo isso para usar a teu favor para dar o próximo passo. Entende? Por isso que a gente não começa do zero. A gente começa daquele lugar que a gente está, ou positivo ou negativo, mas a gente começa com alguma coisa. Né? Em algumas áreas positivo, outras áreas negativo, mas a gente precisa pegar tudo aquilo e aplicar agora para o próximo passo. Como manter o foco? O foco é só você que pode ter, ninguém vê. Se eu estiver olhando para a mesma direção que você, por mais que a gente está olhando junto para lá, eu estou tendo um foco e você vai ter outro. O foco é seu. Então o foco é a tua visão, onde você quer chegar. Você precisa entender o que eu quero nessa próxima fase minha. Então, se você está na fase que você largou tudo e está começando agora de novo, eu preciso resolver algum tipo de sintoma. Se você está na fase de resolver, você está na guerra, precisa resolver sintomas. Então, quais são os sintomas que você tem que resolver? Faz uma lista de suas habilidades, seus dons, seus talentos, faz uma lista de tudo que você pode usar e cria suas ferramentas para você. Eu vou ter que lavar carro, eu vou ter que fazer faxina, eu vou ter que fazer. Foda-se orgulho. Não tem nada a ver com orgulho, tem a ver com você construir seu futuro. Olha os caras que são hoje bilionários, eles fizeram coisas que você pode olhar e falar, que idiota, que humilhante. Foda-se, onde os caras estão hoje? Não tem a ver com se humilhar, entende? Tem a ver com você fazer o que você sabe que você tem que se fazer. E tô nem aí com autoimagem, tô nem aí com aquilo. Eu sei onde eu estou, eu sei quem sou, eu sei para onde eu vou e sei quem é que me colocou, já era. Quando você entende isso, você não fica preocupado com o que vão pensar de mim. Vão olhar. Pensa se eu ficasse pensando, vão falar de mim que agora eu tô morando de favor na casa da minha sogra. Se naquela época eu ficasse pensando nisso, eu não tava aqui hoje. Entende? Então assim, eu vou ficar de status, vou fazer agora vou fingir que eu estou tudo bem, tá tudo bem, tá o caramba. Então eu vou rasgar o verbo, mostrei para a família, tô lascado nesse momento, estou lascado, mas logo vou sair dessa. Então já quero deixar todo mundo ciente, não me peça dinheiro emprestado, que agora nesse momento é capaz que eu peça para vocês, tá bom? Tá tudo certo. E bora pra frente. Coitadinho, tá bom. É o que você pensa, o problema é seu, foda-se. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas capacidades, eu sei que eu posso sair daqui, eu sei que eu posso chegar em qualquer lugar. Porque eu tenho as mãos perfeitas, eu tenho os pés perfeitos, eu tenho uma saúde mental, então eu tenho tudo que eu preciso para prosperar nessa terra. É só você pegar o que você tem e fazer o que tem que ser feito, entende? Eu tenho um desejo no coração de empreender, mas não sei por onde começar. Pode me dar uma instrução? Vagnus, antes deixa eu responder aqui, fé é a visão em ação. É isso aí, Isaac. É isso.
Se você olhar na inteligência bíblica, o que é a fé? Fé é a certeza do que eu espero e a prova do que ninguém vê. Se ninguém viu e é o que só eu espero, é a visão que eu estou tendo. É eu que vi e é o que eu espero. Ninguém espera por mim. Ninguém viu por mim. Isso é fé. É a visão em ação. Eu tenho um desejo no coração de empreender, mas não sei por onde começo. Pode me dar uma instrução? Posso. Você vai começar da seguinte forma, Wagner. Você vai começar entendendo, buscando entender, buscando ter clareza do que você quer para o futuro. Qual é a sua visão de futuro? Entende? O que você gosta? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma viagem para o passado, e esse passado depois você vai vir para o presente e depois você vai para o futuro. O que você vai fazer? Lá no passado você vai visitar e ver na tua infância. Você era um cara que você brincava mais com as crianças ou você brincava sozinho? Você gostava de montar Lego ou jogar bola na rua? Na adolescência, você era o cara era mais líder ou você era liderado? Você ia com a galera? Então você começa a pegar todas as características, pergunta para os seus pais, para sua mãe, para quem você era, você conhece. E vai colhendo informações. A primeira coisa é colher informações de você. E aí você vai colher da tua infância, da tua adolescência, tua juventude, tua vida adulta. Vai colhendo todas as informações. Aí você vai encontrar um padrão, um negócio chamado ICP, Ideia Central Permanente. É algo que aconteceu com você desde o começo até hoje. E quando você encontrar isso, essa ICP, você encontrar isso aí, isso vai te dar um norte sobre qual é o teu propósito. O propósito, na live de ontem a gente falou sobre propósito. Se você quiser saber mais, você vai lá, assiste, que eu explico detalhadamente. Mas quando você encontra a sua ICP, sua Ideia Central Permanente, você clarifica o teu propósito. Quando você clarifica o teu propósito, você entende que é um verbo, e aí você só entende que aquele é teu verbo. Agora, o que eu preciso fazer para cumprir meu verbo? Eu preciso viver o substantivo daquele verbo. Então, se o meu verbo é preparar, eu preciso todo dia estar preparando coisas, preparando empresas, preparando negócios. E aí, o que acontece? Nesse processo, você vai começar a entender, né, sobre o governo, sobre as 7 esferas de governo. Você precisa governar sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Tá? Então, bom, o governo eu vou falar outro dia, eu já ia entrar em outro tema aqui com vocês, mas basicamente faz isso aqui agora, faz essa pesquisa, busca essa pesquisa da sua história, e quando você buscar isso, você vai começar a entender sobre o teu propósito, sobre algo que rodeia você o tempo todo. E aí, quando você vai começar a empreender, o que eu vou começar a fazer? Busca aquilo que faz sentido. Busca 3, 4 opções. Essas 3, 4 opções de coisas que você quer fazer na internet, sem ser na internet. Busca essas 4 opções. O que você vai fazer com isso? Você vai visitar o futuro. Ou seja, você vai pesquisar, conhecer pessoas que fazem isso e andar um tempo com elas ali, marcar uma visita e ver se aquilo realmente é o que você quer para sua vida. Por exemplo, eu quero, sei lá, vou trabalhar com lançamento. Aí eu acho que lançamento faz sentido para aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sempre fiz, sempre gostei de organizar e de fazer, dar direção para as pessoas, ajudar a galera. Então eu acho que lançamento é uma coisa. Outra coisa é palestrar, eu quero virar um palestrante. A outra coisa, eu quero ensinar a fazer um curso. Aí o que você faz? Você anda com pessoas que fizeram isso e vê como que é o dia a dia desses caras. E aí você vai começar a fazer sentido para você. Pô, isso aqui é legal, mas às vezes o que acontece é que a gente só olha tem a visão daquilo que é legal. A gente não sabe como é o bastidor. Então é importante você conhecer o bastidor para você ver realmente, poxa, no dia a dia, ali onde as câmeras estão desligadas, onde ninguém está vendo, pô, será que é isso que eu quero para mim? Será que isso faz sentido para mim? Entende? Luana, boa. Entendeu, Wagner? E aí, dona Thalita? Seja bem-vinda, amiga. Não vi que você estava aí. Doutor Tiago Peixoto. Bora. Moisés primeiro precisou colocar o pé no mar. Então o mar se abriu. Então eu preciso ter fé e agir. Como esquecer as preocupações? Andréia, Moisés precisou pôr o pé no mar, mas ele já tinha uma visão de futuro. Então não é simplesmente pôr o pé no mar, é ter clareza do norte, para onde você está indo. Então a primeira coisa que você precisa é mentalizar, é ter a visão de onde você quer chegar. Eu vou falar para vocês aqui sobre o que eu vivi, tá? Na minha história, na época que eu estava morando lá de favor na casa da minha sogra, o que eu fazia? Quando eu acordava, eu ficava bem perto da onde fica a estante da televisão e uma parede bem rústica atrás. Quando eu acordava, eu levantava, eu não abria os meus olhos.
Eu respirava fundo, imaginava como se tivesse aqui, eu estivesse levantando numa cama, numa casa bem bacana, um quarto bem legal. Eu imaginava uma janela gigante assim na minha frente, um pouco longe, com aquela cortina, com aquele véu balançando. Olhava do lado de fora, via a piscina, olhava para trás, via minha esposa deitada numa cama com uma camisola bacana e com um lençol de linho fino, escutava o barulho das crianças. Então eu mentalizava onde eu queria chegar com tudo aquilo, eu mentalizava muito forte isso. Depois que aquilo tomava conta de mim, aí eu respirava fundo e abria os olhos. Quando eu abria os olhos, aí então eu saía para fazer as coisas que eu tinha que fazer para ter acesso àquilo que é meu. Aí sim eu pisava no mar, entende? Aí sim eu ia em direção àquela visão, àquele lugar que o Senhor já tinha preparado para mim. Então eu primeiro preciso ter clareza da visão, para poder depois entrar em ação e cumprir a missão para alcançar aquela visão. Moisés tinha clareza da visão. A preocupação, ela é pecado, ela te faz errar o alvo, tá? Então, quando você se preocupa, você está ignorando que Jesus já pagou o preço por todas as coisas. Você está ignorando que o Senhor ele já te deu tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. Então, tudo que é preocupação, ela não pode te afetar. Você precisa trabalhar as suas emoções para lidar. Lembra que eu falei sobre governo? Você precisa governar sobre a sua mente para olhar para aquilo que tem ao teu redor e falar, meu, isso aqui não vai impedir de eu construir o que eu tenho que construir. Por exemplo, preocupações, boletos na mesa que eu tenho que pagar. Eu não vou ficar preocupado. Se eu ficar preocupado, eu não consigo me movimentar. Eu fico preso nas circunstâncias e não construo o futuro. Então eu tenho que olhar para aquilo e falar, peraí, deixa eu ver, o que eu posso fazer para resolver esse problema do boleto? Eu vou pegar minhas habilidades, meus dons, meus talentos, meu contato, meu networking, minha agenda e vou ligar para a galera, vou marcar faxina, vou fazer não sei o que, tal. E eu vou resolver aquele sintoma, entende? Aí eu preciso então passar por esse processo, se essa é uma preocupação. A outra preocupação, sei lá qual é a outra preocupação, você coloca aí a sua preocupação e aí o que você faz? Você tem que olhar como resolver aquilo sem ficar preso na circunstância. Quando você fica focado na preocupação, é que você está preso nas circunstâncias. E onde você está não é o teu destino, é parte do caminho, da jornada que vai te levar para lá. Agora você não pode ficar preso aí, senão você vai ficar no deserto e você não vai sair desse deserto. Então saia do deserto. Tenho uma bagagem e quero usar como influência. Poderia dar alguns passos para começar a influenciar? Poderia dar alguns passos para influenciar? Elder, essa bagagem que você tem, que você quer trazer, é só você abrir o primeiro passo. Abre o seu Instagram. Segundo passo, começa a marcar collab com algumas outras pessoas. Não sei se influência está falando de influenciar pessoas. Se essa bagagem é para influenciar pessoas, é para transmitir para outras pessoas, faz isso que eu estou te falando. Pega uma galera aí, começa a marcar umas collabs. Sabe o que é collab? É você fazer uma live com outra pessoa. Então você vai pegar sua lista, vai fazer isso e vai marcar uma semana de collabs e vai fazer collab com a galera. E vai começar a disponibilizar o teu conteúdo, a se treinar, entende? Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou trazendo um conteúdo que é ouro puro para vocês, mas eu estou me treinando, eu estou treinando a falar sobre isso aqui na internet. Então a internet nunca foi meu forte. Eu governo sobre todas as coisas, sobre a internet eu não governo ainda, olha que doido. Então o que eu estou fazendo? Eu entendi que eu preciso governar sobre a internet, porque a minha mensagem tem a ver com mudar a educação no Brasil. Se eu quero mudar a educação no Brasil, educação para uma geração, educação com empreendedores, com famílias. Então, se eu quero fazer isso, eu preciso então estar na internet e começar a desenvolver e a crescer. Só que olha só, eu não chamei ninguém para fazer collab comigo ainda. Por quê? Porque ninguém quer estar perto de alguém que só fica pedindo carona. Já viu aquele mesmo exemplo de ontem? Eu preciso estar em movimento. Aí sim, em movimento, alguém vai passar aqui e vai falar, pô, o Filipão tá lá na live. Cara, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Entende? O movimento vai atrair olhares de pessoas. Então você precisa estar em movimento. Começa a fazer sozinho. Começa a ter tua experiência de você entrar, de você ver lá 0 seguidor, 0 pessoas assistindo, de você ver uma pessoa assistindo, depois sair. Começa isso e você vai começar a ressignificar. E uma dica que eu vou dar para você, quando você tiver aí 2 pessoas e uma sair, você fala assim, cara, que massa, essa pessoa, ela gostou tanto que ela foi chamar mais uma para poder entrar.
E aí se ela não voltar, você fala, cara, ela ficou tão impactada que ela foi chamar um monte de gente para amanhã. Então você vai tudo ressignificando aqui, ó. E essa ressignificação é o que você vai treinando, você vai trabalhando o teu emocional para você lidar com todas as circunstâncias. Fechou? Bora lá. Gratidão, conteúdo valioso. Ó, o Wendel perguntou, você, depois da mentalização, você fazia tarefas objetivas em direção à sua visão? Sim, Wendel, eu fazia. Então, o que eu vou explicar na semana do Take Action? Eu explico justamente esse processo que eu fazia depois da mentalização. Esse processo que eu fazia é um processo de entender quais são as 4 nanopeças que eu preciso construir todos os dias para alcançar a minha micropeça da semana, para então alcançar a minha macropeça do mês, ok? E aí depois dessa macropeça do mês, eu alcanço eu vou alcançar a minha macropeça do trimestre, depois do semestre, depois do ano. Então eu tenho a minha macrovisão do ano, e aí eu vou descendo sobre essas visões. Então eu vou pegar tudo aquilo e vou dividir, a gente divide em nanopeças, nanopartículas, que são as coisas que eu preciso construir esses dias, em todo dia, entendeu? Então todo dia eu tinha tarefas claras e objetivas. Na minha agenda, eu tinha a agenda do ano inteiro já. Lembra que eu falei? Você planeja o ano, mas você vive o dia como se não houvesse amanhã. O que acontecia comigo? Eu tinha coisas que eu tinha que fazer no dia. Eu tinha assim 4 pecinhas que eu tinha que construir. São tijolinhos que eu tinha que construir. E o resto do dia, o que eu fazia? Eu estava atento às oportunidades, atento às coisas que eu poderia fazer, conexões que eu poderia ter, pessoas que eu poderia acessar, oportunidades que eu não poderia perder. E aí essa atenção que eu tinha me fez chegar rápido onde eu tinha que chegar. Muito boa pergunta, Wendel. Não significa que tenha perguntas ruins, hein, gente? Show, Felipe. Gratidão. Tamo junto, amigo. O que você acha que te bloqueava em relação ao domínio na internet? Eu pensei muito sobre isso, viu, Rebeca? E eu entendi que, assim, existem bloqueios e existem tempos. A vida é feita de tempos e temporadas. Na internet, o que me bloqueava... No começo, vamos falar do começo, tá? No começo, eu não conseguia falar aqui e eu sempre fui muito bom em oratória para pessoas. No offline... falava para milhares de pessoas. Agora, quando eu tenho uma tela e eu tô só me vendo, eu não tô vendo ninguém, o que acontece? Eu travava, eu ficava, eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia desenrolar. E aí eu percebi que isso era uma crença que eu tinha. Essa crença que eu tinha a ver com um bloqueio que eu tive quando eu era menor, em relação à exposição. Então eu fui exposto de uma forma que essa exposição ela me travou em falar diante das câmeras. Não me travou em falar diante das pessoas no offline, mas diante da câmera me travou. Essa exposição foi através de uma filmagem, de casamento, coisa e tal, entende? Então assim, isso me bloqueou, me pegaram, vou te explicar, me pegaram e falaram, Felipe, fala aqui agora, a gente tá aqui e tal, fala filho, fala o que você tá imaginando? E eu fiquei ali, eu não sabia o que falar, o que fazer, aquilo me travou, me causou um trauma diante de uma câmera, porque eu estava despreparado, não sabia o que falar. Então toda vez que eu entrava na frente da câmera, por mais que eu tinha um monte de coisa para falar, eu bloqueava, eu não falava, eu ficava travado, eu imaginava, dava um branco em mim, entende? Aí, vamos falar, Rebeca, falando sobre o tempo, né? Então, assim, isso foi o que eu entendi. Agora, por que hoje eu não domino na internet ainda? Eu estou fazendo o que meu filho ensinou. Fazer, uma hora você vai dominar. O que acontece? Eu precisei, a vida é feita de temporadas. Eu precisei construir algumas coisas primeiro, para agora estar construindo o que eu preciso construir na internet. É o que eu estou falando para vocês. Alguns de vocês não vão construir tudo agora na internet. Alguns de vocês vão construir no offline e depois vão vir para online. E tá tudo certo, tá tudo bem.
Não significa que você agora tem que construir na internet, porque você tem que transbordar na internet. Você tem que transbordar. A parada é, você tem que transbordar. Não importa se é na internet ou se é no offline. Ou se não é na internet. Você tem que transbordar. Você tem que entender quem você é e o que você precisa fazer. E eu entendi isso. E aí eu fui investir o meu tempo esses últimos anos. Esse último ano de 2021 e 2021, eu investi onde? Na construção dos negócios, das empresas e tudo mais. Uma hora ou outra eu estava aqui, todo começo de ano eu fiz ali eu fiz um tempo do Take Action que nem eu vou fazer aqui com vocês. Agora esse ano eu quero colocar mais pressão. Por isso que esse ano, além do Take Action que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou ter um encontro mensal. Esse encontro mensal vai ser ao vivo aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo pode vir para cá em Alphaville. Esse encontro mensal é um negócio chamado Evolution Day. É um dia de evolução, ou seja, tudo que eu estou passando para vocês de matriz do caos, Take Action, eu vou pegar tudo isso e vamos lá, na prática, eu quero ver você agora, quero ver você construindo isso. E o Evolution Day é um dia de evolução, você vai evoluir anos o que você em um dia, entende? Eu fazia palestras, eu fiz a palestra Você no Digital, a palestra Take Action, só que palestra é muito pouco tempo. O Evolution Day vai ser mais tempo, é um dia inteiro de evolução. A palestra era pouco tempo, eu tinha muita coisa para entregar e eu não conseguia entregar tudo em um dia, entende? Em 2, 3 horas. Então eu falei, não, vou parar com a palestra e vou começar a fazer o Evolution Day uma vez por mês. Então todos vocês são convidados, não só a participar, mas a me ajudar a construir esse Evolution Day, tá bom? Vamos lá, muito conteúdo bom, gratidão, tamo junto, Paulo. O Nelson perguntou, como acessar a inteligência bíblica falada na matriz do caos? Nelson, é que eu tenho, deixa eu te mostrar. Quando você começa a desenvolver a tua vida pessoal, a tua vida espiritual, eu uso essa Bíblia aqui, a King James 1611. Então, eu uso essa, eu uso outras Bíblias também. Deixa eu ver se elas estão aqui fácil. Não estão aqui fácil. O que acontece? Eu anoto tudo aqui, Olha que doideira. Então aqui eu falo as 7 esferas da sociedade. Eu tenho as 9 características do fruto do Espírito. Relacionamento, intimidade, identidade, o fruto da identidade, né? Então eu vou anotando tudo o que eu vou pegando quando eu vou fazendo as leituras. Então o que acontece? Essa parada é revelação, amigo. A revelação, quando você começa a estudar, quando você começa a buscar quais são as chaves atrás das letras, saca? Então, quer ver, Eu vou explicar para você como é que funciona pra você encontrar uma chave na inteligência bíblica. Aqui, Provérbios capítulo... Eu vou ler aqui para você, Provérbios capítulo 3, versículo 1, por exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo. Está escrito assim, meu filho, eu tenho que questionar. Então, tudo isso aqui da matriz do caos, quando eu associei, por exemplo, a vida desses empreendedores, eu comecei a ver o princípio. Qual que é o princípio aqui? Existem vários princípios. Clareza do papel do corpo, alma e espírito tem a ver com você entender tua identidade. Você entender tua identidade. A indignação, ela tem a ver com você começar a buscar entender o teu propósito. Porque a indignação tem a ver com o teu bloqueio. O teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Então você começa a viver aqui o mind, o movimento de ações intencionais. Tem a ver com você estar em movimento. A natureza, ela se move. Deus, quando Ele criou a terra, lá no princípio criou Deus céus e a terra, façamos isso, façamos aquilo, façamos tal. Quando fala de governo, quando eu falo de governo aqui, o Senhor diz assim, olha, eu sou o Senhor dos céus, a terra eu entrego para que vocês governem. Lá em Salmos fala sobre isso, sobre Deus entregar a terra para que nós governássemos sobre todas as coisas. Então, os princípios eles estão aqui. Todos esses empreendedores, esses casos de sucesso, eles aplicaram. Muitas das vezes foi buscando saber o conhecimento e muitos foi por conta da cultura que veio através dos pais deles. Então muitas coisas, tem muitos que aplicam os princípios da inteligência bíblica e eles nunca foram para uma igreja. Por que consegue ter resultado? Não é porque eles são fodão, é porque eles tiveram uma cultura que vieram do pai, da mãe, do avô, do avó,
que em algum momento da geração eles pegaram isso, os princípios, e trouxeram para dentro de casa. E aí, quando você aprende princípios, você não precisa da religião. Entende? Quando você vive princípio, tem muitos caras que eles vivem os princípios, eles ajudam, por exemplo, Steve Jobs. Cara, ele pegava em tempos todo o dinheiro dele e doava. E de repente o cara tava com 2 vezes aquele valor que ele tinha antes, entende? Então, por quê? São princípios aplicados. Quando você aplica princípio, você tem um resultado que é a promessa. Viva o princípio e colha a promessa. Deve ser ruim mesmo você não conseguir ver a reação das pessoas em uma tela. Era ruim, viu, Paulo? Hoje já não é mais não. Hoje eu já fico imaginando todos vocês aqui com um caderninho. Imagina aqui, ó, vocês estão tudo com um cafezinho na frente na mesa, assim, ó, num jardim. Vocês estão aí na frente do quiosque da praia. Vocês estão com um caderninho na mão aqui, só anotando, tomando seu café, seu chazinho, né? Mano, com aquela galera ao redor, assim. Quando eu vejo aqui, ó, tem 11 pessoas online. Imagino que cada uma dessas casas tem umas 10 pessoas aqui. Então a gente tá aqui em 100 pessoas assistindo isso aqui, tendo acesso a esse conteúdo, entende? Então é assim que eu imagino vocês. Quando eu imagino dessa forma, eu crio e eu acredito nisso, entende? Por isso que eu dou o meu melhor, e nós temos que sempre dar o nosso melhor, independente se a gente tem uma ou se a gente tem 1000 pessoas. Tudo isso é treino, é preparo. Muito conteúdo bom, cracks. Verdade, me identifiquei, gratidão. Felipe, você disse que agora está usando a internet para acionar governo. O que você acha dos meios de comunicação Instagram, YouTube, Facebook em relação de influenciar? São tudo ferramentas, Helder, que você pode trazer influência, você pode influenciar de todas essas formas. Logo eu também vou começar a mexer com essa parada de YouTube, né? Então assim, isso vai ser parte do processo também. Ó, o Neucindo falou assim, faltou só o café aqui, então. Pô, Neucindo, então eu tô imaginando aqui que alguém tá indo pegar aí, que a galera tá em multidão aí. Já passaram mais de 30 pessoas aqui, no plano espiritual centenas. No plano espiritual passaram centenas de milhares de pessoas. Porque eu acredito que um de vocês aqui, se um de vocês pegar tudo que vocês estão acessando e isso for a chave que vai fazer você transformar você em uma ogiva e você for enviado, pensa quantas milhares de pessoas que vocês vão atingir. E eu fui só um instrumento, entende? É essa a visão que eu venho aqui. Eu sou só um instrumento que eu posso estar pegando um de vocês e um de vocês pegar tudo isso e, mano, daqui a pouco tá com 1 milhão de pessoas na internet, entende? Vendo vocês e aprendendo com vocês. E eu vou ficar muito feliz por isso, porque a minha alegria vem de Cristo, não vem de vocês, mas o meu tesão, meu prazer é ver vocês tendo muito mais resultado que eu, porque é assim que Jesus nos ensina. Vocês irão e farão coisas muito maiores do que eu. Isso tem a ver com um discípulo, tem a ver com você discipular. E a minha parada aqui é só essa. Esse começo aqui é um começo de um relacionamento. Só que esse começo de relacionamento, ele vai gerar uma intimidade, que vai revelar a identidade, que vai gerar fruto. É um processo, entende? É isso aí, Rebeca. Viva o princípio e colha a promessa. Essa é a frase. Galera, já que não tem mais perguntas, espero vocês então amanhã para a gente continuar a nossa série de lives aqui. E traga pelo menos mais 10 pessoas aqui. Vamos transformar esses 11 aqui. Vocês que tudo que estão aí na casa de toda essa galera aí, cada um de vocês que está aí dentro, vamos cada um entrar pelo seu celular, né? Vamos gerar audiência, porque essa audiência, o que vai acontecer? Por que eu falo para gerar audiência? Porque quanto mais pessoas movimentam, mais alcance o Instagram dá. Como o meu Instagram não é um Instagram que está movimentado, então ele entrega menos, ele coloca menos. Então eu não queria meter agora tráfego pago para isso, né? Porque eu não vejo que faz sentido agora, né? Então eu estou só aquecendo, até porque o algoritmo do Instagram ele pega essas manobras. Então eu estou só fazendo online orgânico, e esse orgânico aqui, na semana que vem a gente vai colocar mais pressão, que é a semana do Take Action. Então a gente vai entrar com tudo em cima disso, fechou? E talvez eu mude o horário para amanhã, tá, galera? Então talvez eu mude um horário para mais cedo. Pode ser a questão também do horário. Eu vou fazer alguns testes. E aí eu aviso vocês, fechou? Quem tá comigo amanhã aí? Só para eu saber. Coloca aí, eu tô. Deixa eu ver. Fala, Alisson, beleza, irmão? Chegou no amém, amigo?
Deixa eu saber quem é que tá comigo amanhã aí, só pra saber mesmo. Amanhã eu acredito que a gente vai fazer mais cedo. Eu acredito que a gente vai fazer às 19, 18, às 19, 20 horas. Por aí. Top, Sidney. Top. Então amanhã eu acredito que a gente vai mais cedo, tá? Amanhã acredito que vai ser entre 19 e 20 horas. 20 horas, provável que seja 20 horas. Eu vou testar esse horário amanhã, tá bom? Só pra gente ver se tem uma diferença na entrega do Instagram. E ó, o que você vai fazer então? Eu vou postar esse vídeo aqui, você comenta lá embaixo. Você que assistiu as outras lives, comenta lá no feed o que você pegou em cada uma das lives. A primeira a gente falou sobre a luta do Popó e do Whindersson, depois a gente falou sobre aquilo que nos motiva, a nossa motivação de vida, né? Falamos sobre propósito, sobre visão e missão, a macro e a micro, e hoje nós falamos aqui sobre a matriz do caos. Amanhã a gente vai falar sobre uma vida sem resultado. Amanhã a gente vai falar sobre o que é ter uma vida sem resultado. Tá? Eu vou trazer um pouco mais desse conceito para vocês, para trazer essa clareza do que talvez você possa estar vivendo, ou se você conhece alguém que está vivendo isso, que pode estar nessa fase aí também. Fechou? Então você divulga para essa galera aí que você conhece. Manda nos grupos do WhatsApp. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Até depois do fim. Abraço. Tchau.